Fala, minha rapaziada, bora começar mais um videozinho aqui no canal. Depois de um feriadão prolongado aí, a gente teve resultados ótimos, principalmente no domingo. Domingo foi uma forra total, o feriado todo foi bom. De sexta, sábado, domingo, segunda-feira. E agora a gente volta aí, uma terça-feira de muitos jogos. Tem Libertadores hoje, Copa Sul-Americana, La Liga lá na Espanha, Premier League. Então tem muitos jogos aí pra gente falar, tem Brasileirão da Série B também. Então já deixa o like de vocês aí no vídeo, se inscreve no canal, quem não é inscrito, para ajudar meu trabalho. E vamos embora acelerar que a gente tem muitos jogos para falar hoje. Então é o seguinte, vamos começar aqui por ordem de horário, como a gente costuma fazer. E lá na Inglaterra, Premier League, a gente tem um jogo que vale muito, jogão de bola aqui. O jogo entre Manchester City e Aston Villa. Aqui é um jogo direto, confronto direto aqui. E vale muito, porque vale mais aqui uma vaga. Lá o Liverpool já foi praticamente campeão, já é praticamente o campeão da Premier League dessa temporada. Então a gente tem aqui um jogo que vale muito, uma vaga na Champions League da próxima temporada. A gente tem o City em quarto lugar com 58 pontos, e o Aston Villa está em sétimo, mas com um pontinho só atrás. Os dois times têm feito jogos muito over, inclusive nós pegamos o Aston Villa ganhando de 4-1 do Newcastle no último jogo do Aston Villa, estava com a faixa entre 2 a 5 gols, e a gente vai repetir essa faixa aí, já que os dois times vivem um bom momento e têm feito jogos muito over gols. Então a gente vai pegar aqui nessa tip pronta para esse jogo da Premier League e jogo do City. Intervalo entre 2 a 5 gols. E agora prestem muita atenção como vai ficar aqui lá no mercado de cartões. Mais de um cartão no jogo e menos de 7 cartões. A gente precisa que tenha 2, 3, 4, 5 ou 6 cartões. O árbitro que vai apitar hoje já apitou 19 jogos nessa Premier League. Em 15 desses 19, ele ficou dentro dessa faixa aí, entre 2 a 6 cartões. É como se fosse esse intervalo de gols aí que a gente pega, só que vai ser de cartões. Não tem essa opção para a gente trabalhar em intervalo de cartões, então a gente vai fazer dessa forma, que já está na tela para vocês aí, como vai ficar nossa aposta criada para esse jogo. Intervalo entre 2 a 5 gols, mais de um cartão na partida e menos de 7 cartões também na partida. Dá uma odd de 1,61. Acho que tem muito valor para a gente começar nosso vídeo lá na Premier League. Agora vamos lá para a Espanha, La Liga, que a gente tem um jogo aqui do líder Barcelona, grande favorito para ganhar esse título aqui. A gente já está com 32 rodadas, faltam apenas 6. Ele está a 4 pontos na frente do Real Madrid, então é muito favorito para ganhar essa La Liga aqui. Está vivo também, está na semifinal e para mim é o favorito para ganhar a Champions League. Tudo bem que são 4 times gigantes aí, 2 duelos muito difíceis aí na semifinal, mas para mim quem joga mais bola hoje no mundo é o Barcelona, que vem de uma sequência aqui de vários jogos sem perder. No último jogo, muita gente aí que apostou no Barcelona achou que ia tomar um head, porque estava perdendo por 3-1 do Betis e foi lá e conseguiu virar, porque o Barcelona joga muita bola. E hoje recebe o Mallorca, que apesar de estar fazendo uma boa campanha, tem 7º lugar aqui, no momento conseguindo uma vaga para a Liga Europa da próxima temporada, faz uma boa campanha aqui, mas Barcelona jogando em casa contra o Mallorca, aqui não tem como a gente fugir, não tem como a gente inventar aqui. Então a gente vai pegar aqui vitória do Barcelona ao vivo. Nesse momento está com uma odd de 1,20 aí, muito esmagada, não vale a pena a gente pegar. Mas no ao vivo, chegando 1,60, 1,70 ali, a gente pode estar pegando essa vitória do Barça. Aí muitos vão falar assim, pô, mas tem que esperar começar o jogo, acompanhar ao vivo ali, e aí o Barcelona pode abrir o placar logo cedo. Se o Barcelona abrir o placar logo cedo, paciência, tem vários outros jogos para a gente trabalhar. Só que eu falei isso no jogo do Napoli aqui, nesse fim de semana, a gente esperou, estava 0-0 contra o Lanterna Monza, e aí quando bateu a odd de 1,66, nós pegamos a vitória do Napoli ao vivo. Deu certo e é isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa vitória do Barcelona ao vivo. Caso o Barcelona saia atrás do placar, assim como aconteceu contra o Betis, a gente pode estar pegando também uma dupla chance para o Barcelona aí, quando chegar na odd de 1,60. Então, para esse jogo aqui, Barcelona e Mallorca, 4,5 na Espanha, é a vitória do Barcelona. Se você não quiser esperar, dá para botar aí essa vitória do Barcelona num bilhete, num bingo aí, como vocês gostam de falar. Mas 4,5 aqui, vitória do Barcelona contra o Mallorca. Agora vamos passar aqui para a Copa Libertadores, que já tem alguns jogos hoje. Separei 3 aqui para gente. O primeiro aqui, LDU e Flamengo lá na altitude. E é o seguinte, o que eu espero para esse jogo aqui, pelo cenário do grupo, é o seguinte. LDU é a líder do grupo com 4 pontos. Depois é o Central Córdoba, que ganhou do Flamengo no Maracanã por 2-1. Em terceiro, o Flamengo. E último, sem nenhum ponto, Deportivo Táchira. Eu espero gols aqui nesse jogo.
porque o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, vai precisar sair para o jogo, vai precisar da vitória, porque nesse momento não está se classificando. E a LDU também, por jogar em casa, vai buscar a vitória. É muito importante para a LDU buscar a vitória dentro de casa, porque sabe que quando vier jogar contra o Flamengo no Maracanã vai ser muito mais difícil. Então a LDU vai querer aproveitar a altitude de estar jogando em casa aqui. E o Flamengo também não pode subir e ficar se defendendo lá, porque precisa da vitória. Então eu espero gols aqui nesse jogo. Só que as odds estão muito esmagadas. E Libertadores, a odd sobe rápida para gol, porque sempre fica um jogo truncado ali. Mas eu tenho expectativa de gols aqui e é isso que eu quero pegar ao vivo. Então, já fazendo um convite para vocês aqui, quem não está lá no Grupo Free, o link está na descrição aí. É só vocês clicarem, fazerem parte, 100% gratuito. Não precisa pagar absolutamente nada. E nesse jogo primeiro que eu estou falando da Libertadores, 7 horas, LDU e Flamengo, eu espero gols para esse jogo aqui e vou tentar pegar ao vivo. E aí eu separei mais 2 jogos aqui também na Libertadores, nessa noite de terça-feira, para a gente fazer uma dupla. Então prestem bem atenção aí, que é um pouco mais complicado aqui, não costumo fazer essas duplas aqui, mas já vou botar na tela para vocês aí, para vocês entenderem melhor. O primeiro jogo é o jogo entre Internacional e Nacional. Esse jogo aí, esse grupo do Internacional é meio complicado aí os nomes, porque é Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. Então, tem que explicar bem aqui qual é o time, não é Atlético Nacional. É Internacional e Nacional, que apesar de estar mal aqui no seu grupo, é o lanterna do grupo com 2 derrotas. Tomou um 3-0 sim do Atlético Nacional lá na Colômbia. O Internacional aqui também começou com um empate em 1-1 contra o Bahia e meteu 3-0 no Atlético Nacional, que havia ganhado do Nacional por 3-0. Falei para vocês que é um pouco complicado esse grupo aqui, mas enfim. É Internacional de Porto Alegre contra o Nacional do Uruguai no Beira-Rio. E apesar do Inter estar vivendo o melhor momento, o Nacional também está vivendo um péssimo momento aí. Algumas fases da Libertadores já, algumas edições da Libertadores já, que o Nacional não vem bem. Esse ano, mais uma vez, não vem bem. Só que é o Nacional, cara, time tradicional. Eu não espero aqui uma goleada do Inter. Então, para começar a nossa dupla aqui, a gente vai pegar um handicap mais 2,5 para o Nacional. O que significa isso? O Inter não pode ganhar por 3 ou mais gols de diferença aqui. Então, 1-0 o Inter é nosso, 2-0 o Inter é nosso, 2-1, 3-1, tudo isso é nosso. Empate e vitória do Nacional, principalmente. Então, para esse primeiro jogo aqui da nossa dupla, vai ser um handicap positivo, mais 2,5 para o Nacional. No segundo jogo, vai ser o jogo entre Barcelona e Universitário. Barcelona, que eliminou o Corinthians aí, como muitos viram, meteu 3-0 no Corinthians, jogando lá em Guayaquil, e hoje recebe o Universitário, que está com 2 derrotas, mas vendeu muito caro essas 2 derrotas, perdeu por 1-0 magro ali, e eu acredito que vai dificultar um pouco para o Barcelona de Guayaquil também. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1-3 gols do Barcelona de Guayaquil, jogando em casa, até porque uma vitória está pagando 1,60, esse intervalo aí entre 1-3 gols, juntando com o handicap do Nacional lá contra o Inter, dá uma odd de 1,65. Para mim, é muito mais valor a gente fazer isso do que apostar numa vitória do Barcelona, uma vitória seca. É a gente pegar esse intervalo de gols aí. E também não confio aí numa goleada do Inter. O Inter é favorito sim, assim como o Barcelona. Os 2 são favoritos aqui, mas eu prefiro fazer essa dupla como está na tela de vocês aí. Um handicap mais 2,5 para o Nacional e intervalo entre 1-3 gols do Barcelona, jogando lá em Guayaquil, odd 1,65, para a gente fechar essa Libertadores aí. Agora vamos falar de Sul-Americana aqui, que eu separei 2 jogos do mesmo grupo, o grupo do Vasco. O primeiro jogo aqui é Vasco e Lanús. O que eu gosto para esse jogo aqui? Eu não confio numa vitória seca do Vasco, não. Apesar do Vasco ter me surpreendido, fui no Maracanã no sábado, assistiu o clássico contra o Flamengo, jogou muito bem, enquanto teve perna, jogou muito bem. Na Sul-Americana aqui, fez 2 jogos, e 2 jogos que o Vasco fez, está com 4 gols aqui. Então o Vasco tem feito gols, saiu vaiado sim, no último jogo que ganhou de 1-0. Eu não pego nenhuma vitória do Vasco aqui, até porque o líder é o Lanús aqui, no saldo de gols, está com 4 pontos também. Então eu gosto para esse jogo aqui, entre Vasco e Lanús, jogo que vai rolar aqui 9h30 da noite, nessa terça-feira. Gol do Vasco. Nesse momento está pagando 1,28. A Sul-Americana também costuma subir mais rápido a odd. Então a gente pode esperar bater aqui 1,60 esse gol do Vasco aí ao vivo para a gente estar pegando. Até porque o outro jogo que eu vou falar é do Puerto Cabello, o time que o Vasco ganhou por 1-0. É muito ruim, muito fraco mesmo, cara. E o Lanús conseguiu tomar 2 gols desse time, cara.
Por que eu não confio no Vasco? Porque tomou 3 do Melgar, que é outro jogo que a gente vai falar também. Então, o Vasco não é confiável, o Lanús não é confiável, mas por estar jogando em casa, casa cheia, como sempre está São Januário, a gente vai tentar pegar um golzinho do Vasco aí. Acredito que o Lanús vai dar um trabalho e essa odd vai subir ainda no primeiro tempo. 1,60, gol do Vasco, é o que eu quero pegar para esse jogo aqui. O outro jogo do grupo, um pouco mais tarde, 11 horas, é Melgar e Puerto Cabello. Eu vi o primeiro jogo do Vasco contra o Melgar, e mesmo jogando em casa, o Melgar jogou muito bem contra o Vasco, cara. Tudo bem que o Vasco deu mole, recuou, mas o Melgar conseguiu pressionar o Vasco, conseguiu finalizar bastante e chegou no empate. Estava perdendo de 3-1 para o Vasco e conseguiu buscar o empate. O Puerto Cabello, eu vi contra o Vasco, cara, é muito ruim, é um time muito ruim mesmo. Segunda vez que estou falando isso no vídeo. Então aqui eu espero vitória do Melgar, cara, porque tem sim uma diferença grande aqui, apesar do Melgar não ser um time assim tão bom também, mas é muito superior ao Puerto Cabello aqui. A gente vai pegar essa vitória aqui do Melgar muito mais pela fragilidade do Puerto Cabello do que pela qualidade do Melgar. Nesse momento está pagando 1,30 aí na maioria das casas, então acredito que no primeiro tempo a gente ainda consegue pegar uma odd de 1,60. Como é a Sul-Americana, deve subir rápido aí. E caso o Puerto Cabello dificilmente vai fazer gol aqui, saia na frente, a gente pode pegar também o dupla chance do Melgar, que para mim tem muito valor. Então, nesses dois jogos da Sul-Americana aí, Vasco e Lanús, eu quero pegar gol do Vasco ao vivo, e Melgar e Puerto Cabello, eu quero pegar a vitória do Melgar ao vivo também. E para fechar aqui o nosso vídeo dessa terça-feira, eu separei um jogo na Série B, jogo entre Atlético Goianiense e o Cuiabá. Não vou nem ficar falando das posições aqui, que o Cuiabá está em 5º lugar e o Atlético Goianiense está em 13º, porque são apenas 3 jogos que cada um fizeram aqui, então está no começo ainda da Série B, não dá para a gente ficar se baseando nesse lance de posição aqui. Mas eu vi os jogos aqui do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está com uma vitória, que foi na estreia jogando em casa, e aí fez 2 jogos fora de casa, com um empate e uma derrota. Esse jogo que eu vi do Atlético Goianiense jogando em casa, ele jogou muito bem, atacou muito bem, acredito que vai ser um dos times aí candidatos ao acesso. Jogando em casa, o Atlético Goianiense é muito forte, meteu 4-2. O Cuiabá, por sua vez, está ali em cima, ele está com 2 vitórias e um empate, mas em 3 jogos tomou 3 gols. É com a média de 1 gol sofrido aí por jogo. E como eu falei que o Atlético Goianiense é muito forte jogando em casa, eu acredito que a gente possa estar vendo aqui pelo menos um golzinho do Dragão nessa partida, que no momento está pagando 1,30, mas como é a Série B, assim como eu falei de Libertadores e Sul-Americana, como é a Série B, vai subir, as odds sobem muito mais rápido, assim, quando a gente está tentando buscar uma vitória seca de algum time, ou gol, ou gols também, over gols, sobe muito mais rápido, por ser a Série B. Então aqui eu acredito que no primeiro tempo ainda, se subir para 1,60 essa odd aqui por um gol do Dragão, esse jogo que fecha a rodada aqui da Série B, eu também acho que tem muito valor. Então, encerrando mais um vídeo aqui, deixei 3 tips prontos aí para vocês, alguns jogos que a gente vai acompanhar, e mais uma vez eu faço um convite para vocês aqui. Se vocês não estão lá no Grupo Free, o link está aí na descrição, é só vocês clicarem, que eu vou estar acompanhando esses jogos e outros, e qualquer oportunidade eu vou compartilhar lá com vocês, valeu? Tamo junto, vou deixar o bilhete aí que eu sempre deixo todo final do vídeo, vou deixar 4 jogos, 3 ou 4 jogos nesse bilhete aí, não me lembro, mas já tá feito e já vou compartilhar com vocês aí. Odd passou bem de 2 dessa vez, a galera tá elogiando muito, tô recebendo muitas mensagens positivas aí, feedback positivo aí dos bilhetes que eu tô compartilhando com vocês. Espero que a gente pegue esse aí também para dar aquela alavancada na banca. E é isso, tamo junto, até amanhã e fui.